Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e uma recepção calorosa da World Last Chance Rádio, trazendo mensagens repletas de verdades direto das escrituras. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Estamos felizes por você permitir que façamos parte do seu dia. Se você já nos sintonizou antes, você sabe que nos sentimos privilegiados em conhecer e usar o nome original do Criador, que é Yahweh, ou Yah. O nome do filho não é Jesus, mas Yahushua. El e Eloá são títulos hebraicos para divindade. Eu tenho uma pergunta para você, Will. Você já orou e sentiu que suas orações eram simplesmente... não sei como te explicar. Pareciam que batiam no teto e de lá não passavam? Ou talvez eu seja o único a me sentir assim. E o programa de hoje, os segredos da oração intercessória. Será que eu seja mesmo o único a me sentir assim? Não, você não é. Eu diria que você é corajoso por admitir isso no ar. Mas eu acho que todos nós já experimentamos antes o sentimento de que as nossas orações não chegam ao céu, muito menos vão além do teto. Eu creio que é bastante preocupante quando você começa a orar ao Pai e isso parece não significar praticamente nada, e você se sente mais vazio ao terminar a oração do que quando começou. Quando você está realmente incomodado com alguma coisa, pode ser bastante desanimador sentir que suas orações não estão sendo atendidas. Eu concordo, e em nenhum outro momento isso é tão verdadeiro do que quando estamos procurando orar pelos outros, especialmente como pais. E o que mais recebemos de nossos ouvintes são pedidos de oração solicitando que a equipe ore por jovens que não estão vivendo uma vida à altura de toda a luz com a qual foram educados, ou que não estão seguindo um estudo diligente das verdades. Sim, é verdade. E é disso que eu gostaria de falar hoje, sobre a oração intercessória. Alguma dica que você poderia nos dar, as quais envolvem orar efetivamente por outros? Fico feliz que você tenha interesse por esse assunto, Chris. E a resposta é sim. Acho que todos nós conhecemos pessoas que parecem, de alguma forma, ter uma conexão mais próxima com o Pai. Eles oram e suas orações produzem grandes resultados. Sim, e isso nos faz refletir na seguinte pergunta: qual é o segredo para que nossas orações sejam atendidas? Bem, definitivamente é uma ciência para a oração. E os princípios que eu gostaria de compartilhar com você podem se aplicar a todas as orações e não apenas às orações de intercessão. Elas são simples e diretas. Mas primeiro, você sabia que as Escrituras ensinam que, na verdade, não se envolvermos com a oração intercessória é considerado um pecado? Você está falando sério? Não, eu não sabia disso. De onde você tirou essa afirmação? Está em 1 Samuel. Você deve se recordar de que os israelitas estavam exigindo um rei porque eles queriam ser como as outras nações, certo? Sim, e Yah disse a Samuel para que ele permitisse que eles ungissem um rei, porque eles rejeitaram Yahweh e não a Samuel. Yahweh também disse a Samuel para que ele advertisse ao povo sobre as exigências que um rei faria, mas ainda assim o povo queria um rei de qualquer maneira. Agora, o que é fascinante é o que Samuel disse a todos quando ele aceitou suas exigências. É muito interessante. Ele disse, abre aspas, "Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Yahweh, deixando de orar por vós." Ele realmente disse isso? Sim, ele disse, "Longe de mim que eu peque contra Yahweh, deixando de orar por vós." Não é que o céu seja tardio ou relutante em responder nossas orações, mas o problema é que raramente oramos. Ou se oramos, nossas orações são destituídas de conteúdo e incrédulas.
Mas o que é tão interessante sobre a declaração de Samuel para os israelitas é que isso revela que os crentes têm um dever real de orar pelos outros. Nós podemos cooperar com o céu orando pelas pessoas que nos rodeiam. Em um sentido real, quando fazemos isso, nós desimpedimos o Pai para agir de maneiras que, de outra forma, ele não poderia. Por que você diz isso, se ele é Yahweh e é o Todo-Poderoso? Porque você diz que, quando pedimos, nós o desimpedimos para agir de maneiras que, de outra forma, ele não poderia fazer. Veja desta maneira, Chris. Toda guerra tem seus termos de compromisso. A guerra entre Yah e Satanás não é diferente. Um desses termos de compromisso é que, para ter uma intervenção especial, é necessário que haja um pedido. Funciona assim. A fim de proteger a raça humana de ser subjugada por entidades demoníacas, Yahweh estabeleceu que o envolvimento direto de ambos os lados pode ser feito apenas em resposta a um pedido específico. E o que é verdadeiramente uma desgraça é que os seguidores de Lúcifer e os adoradores do diabo frequentemente têm mais fé na capacidade e disposição de Satanás de responder às suas petições do que as pessoas que professam ser seguidores de Yah têm no Todo-Poderoso. Mesmo que ele tenha feito tudo o que pode para demonstrar que ele é um Pai amoroso. É parte do plano de Yah nos dar, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não daria de outra forma a menos que pedíssemos. Por que funciona dessa forma? Bem, quando você pede algo e sua oração é respondida, como você se sente? Surpreso. Tudo bem. E o que mais? Bem, gratidão. Eu me sinto grato e amado pelo Pai. E gratidão desperta o amor, que por sua vez aumenta a fé. É por isso que Yah quer que nós peçamos suas bênçãos e dons. Ele não quer que andemos rastejando e implorando por misericórdia, mas é para nos dar a oportunidade de fortalecer nossa fé. Isso me faz lembrar de algo que Yahushua disse em seu Sermão do Monte. Em Mateus 7, ele disse: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Excelente exemplo. Então, obviamente, Yahushua entendeu esse princípio. E não desista. Eu li que em hebraico o significado mais próximo das palavras utilizadas por Yahweh é: peça e não pare de pedir. Busque e nunca desista de procurar. Bata e continue batendo até que a porta se abra. Dessa forma, não desista e não abandone a ideia de que o Pai não quer responder às tuas orações. Ele com certeza nos responde, mas precisamos pedir. E qual é a oração que ele mais tem prazer em responder? É aquela que envolve o grito por socorro e pelo livramento contra as armadilhas do diabo. Como os discípulos no Mar da Galileia clamaram: Mestre, salva-nos, perecemos. Esta é uma oração que sempre receberá uma resposta imediata. Isso não é uma promessa linda? Que certeza! E quando você estiver cheio de amor pelo Salvador, você também compartilhará os fardos do Pai pela salvação de outros. Você ficará feliz por querer ver sua família, seus amigos. Nossos ex-membros da igreja. Nossos ex-membros da igreja, sim. Vamos querer ver todas essas pessoas importantes para nós serem abençoadas pelas verdades que amamos também. Eu diria, na minha experiência, especialmente quando você tomou a decisão de sair e seguir novas verdades, você deixará de comungar com os sistemas de crenças que você acreditava. Absolutamente. Você pode descobrir que as amizades que você tinha no passado agora podem parecer estranhas. E você pode até ter excluído ou tirado do livro de membros de uma igreja que você frequentou por anos. Inclusive, alguns casais sofreram com este processo doloroso. Bem, seguir a verdade, não importa qual seja o custo, geralmente pode custar tudo. Realmente, e você tem razão. E esses cismas nos relacionamentos só aumentarão quanto mais você seguir o caminho da obediência.
Se você continuar andando enquanto todos estão estagnados, não demorará muito para que haja uma diferença muito grande entre vocês. Mas nós não devemos desistir, sabe? Na verdade, ouvi alguns cristãos terem a atitude na qual eles diziam: se outro cristão virar as costas para a verdade, ignore-o, pois se esta pessoa estiver ligada aos seus ídolos, então não resta mais nada a fazer com ela. Mas é esta atitude que Yahweh tomaria? Assim como Samuel e os israelitas rebeldes, devemos orar mais do que nunca, não desistindo jamais, muito menos colocá-los de lado. E é aí que entra a oração intercessória, pois orar por outros é realmente importante. Os anjos cooperam com o céu para salvar almas, e se orarmos por aqueles que nos cercam, teremos também o privilégio de cooperar com o céu para o mesmo fim. E eu acho que você tocou em um ponto importante. Nós não devemos ser egoístas em nossos pedidos. E não é um grande Papai Noel que está no céu. Diga a ele o que você quiser e você obterá o que você está pedindo. Nós devemos pedir com o propósito de atender às necessidades dos outros. Isso foi exatamente o que Yahushua fez. As Escrituras dizem que ele, tendo se levantado alta madrugada, foi orar. Agora nós sabemos que ele não estava pedindo carona em uma carroça puxada por um jumento, para que ele não tivesse que andar caminho afora até Samaria. Ele estava orando por seus discípulos e pelas pessoas que tinham se juntado a ele para ouvi-lo naquele dia. Ele estava também orando, pedindo por sabedoria para que ele pudesse ensiná-los com a máxima clareza possível. E ele estava orando por você e por mim. E nós devemos fazer o mesmo. Eu gostei do que você acabou de dizer. Devemos cooperar com os santos anjos na obra e no privilégio de salvar almas. Devido aos termos de compromisso na grande controvérsia entre o bem e o mal, é vital que oremos por aqueles com quem entramos em contato. O céu anseia por fazer mais, e ele aguarda ansiosamente que peçamos por sua ajuda. Isso me lembra da afirmação de Paulo em Efésios, de que Yahweh está esperando, abre aspas, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, fecha aspas. Ele quer responder nossas orações, caro ouvinte. Ele realmente quer, mas ele precisa que nós peçamos. Em João 16, Yahushua disse, abre aspas, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Obviamente, o ato de pedir é um pré-requisito importante, ou as Escrituras não teriam incentivado e até mesmo insistido para que orássemos por nós e pelos outros. Esse é um bom ponto. Dessa forma, se disponha a interceder em favor de outros, fazendo a sua parte. Existe algum elemento que possa ser usado para que uma oração intercessória tenha sucesso? Estou feliz pela tua pergunta, Chris. E até mesmo os discípulos rogaram a Yahushua: Senhor, ensina-nos a orar. Existem 5 elementos básicos que a oração intercessória eficaz contém. Primeiro, reentregue-se a Yahweh. Segundo, invoque o nome de Yahweh. Terceiro, ore em nome de Yahushua. Quarto, seja específico. E quinto, persevere. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens. Primeiro, reentregue-se a Yahweh. Antes de orar por mais alguém, confesse seus próprios pecados. Certifique-se de que não haja nada entre a sua alma e o Salvador que impeça a bênção que você procura. Claro que, em uma emergência, você sempre poderá buscar o céu em oração. Absolutamente. Mas ao apresentar um caso específico diante de Yahweh, é importante reconsagrar primeiro o seu próprio eu a Yah. Ok, vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, examinaremos os 4 outros pontos. Não vá embora, voltaremos já já! Se eu te perguntasse quando literalmente um dia inicia-se, o que você diria? À meia-noite? Ou seja, quando uma data é mudada no calendário? Mas se eu te perguntasse quando o sábado tem o seu começo, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas entendem que o sábado inicia-se sexta à tarde ao pôr do sol. A verdade chocante, no entanto, é que as Escrituras revelam quando um dia literalmente começa, mas não é nem meia-noite e nem ao pôr do sol. Se você gostaria de saber quando a Bíblia ensina que um dia literalmente começa, vá ao nosso site em www.wordlastchance.com/português.
e procure pelo vídeo Quando Inicia-se um Dia. Quando Inicia-se um Dia no www.wordlastchance.com/português ou procure por vídeos WLC no YouTube. Hoje estamos falando sobre a oração intercessória, o privilégio e até mesmo o dever de orar por outros. Em nosso último segmento, Will citou 5 elementos que fazem com que a oração intercessória seja bem-sucedida. Eles são: reentregue-se a Yahweh, invoque o nome de Yahweh, ore em nome de Yahushua, seja específico e, finalmente, persevere. Will? Obrigado, Chris. Como acabamos de dizer antes de colocar um caso específico diante do Todo-Poderoso, é importante reentregar-se a Yah. Certifique-se de que não haja nada no caminho da bênção desejada. Em segundo lugar, é nosso privilégio, quando orarmos, invocarmos o nome de Yahweh. Para mim, isso parece uma forma bastante direta. E é uma ordem que é frequentemente repetida nas Escrituras. O Salmo 105, verso 1, comanda, abre aspas, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Este é um ponto importante que não devemos deixar de considerar. O ato de invocar o santo nome, erguendo louvores ao mesmo tempo, inspira a fé no coração a entender a promessa divina. Esta é uma parte importante de uma oração intercessória eficaz. Sim, eu concordo com esse processo. Ao reconhecer a supremacia, a força e poder de Yah, o seu amor, gratidão e confiança aumentarão. Isso, por sua vez, fortalece sua fé no poder de Yahweh e sua disposição em responder à sua petição. É um lindo ciclo de fé e amor. Em terceiro lugar, orar em nome de Yahushua. Esse é um privilégio muito grande. O Salvador nos instou a apresentar nossos pedidos a Yah em seu nome. Leia, Chris, para nós João 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é ótimo, e como você já sabe, qualquer coisa que pedirmos em nome do Salvador será ouvida e respondida. Sim, mas orar em seu nome significa mais do que apenas finalizar sua oração com em nome de Yahushua, amém. Isto significa orar de acordo com a vontade do Pai. Como Yahushua no Getsemane, né? Não se faça a minha vontade, e sim a tua. E quando fazemos isso, podemos ter certeza de que Yahweh irá ouvir e responder. Vamos agora para João 16 e ler os versículos 23 e 24. Essa foi uma das últimas coisas que Yahushua disse aos discípulos antes de ser traído, e este foi um legado nos incentivando a buscarmos a oração. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Isso não é uma garantia de que alguém por quem você está orando fará a escolha certa ou que o resultado será o que você quer. Yahweh sempre respeita a liberdade de escolha, não é mesmo? Se uma pessoa escolhe persistir na rejeição da verdade, tendo comportamentos perigosos ou qualquer outra situação sobre a qual você está orando, Yahweh lhe concede a liberdade de escolha para fazê-lo. No entanto, orar por um indivíduo ou situação dá a oportunidade de que Yahweh trabalhe de maneiras que de outra forma ele não seria capaz, em virtude de haver termos de compromisso na guerra com Satanás. Ok, número 4. Ore especificamente. O medo da oração não ser respondida muitas vezes nos leva a orar muito que superficialmente. E é claro que fazemos nossos pedidos, mas eles são apresentados tão distantes da realidade e tão abertos que mesmo que Yahweh os responda, não conseguiremos identificá-los como sendo uma resposta. Ah, sim, eu já fiz isso antes. Eu acho que todos nós, em algum momento, já fizemos isso. Mas pedir a Yahweh, por favor, abençoe a irmã Marta, é muito diferente de dizer-lhe: por favor, conceda um trabalho à irmã Marta que lhe permita guardar o sábado. Percebe a diferença? Grande diferença. Isso me lembra algo que o grande evangelista protestante do século XIX, Charles Spurgeon, observou uma vez. Ele disse, abre aspas,
Há um tipo comum de oração que não é respondida, em virtude de não ser específica. É como se um regimento de soldados devesse disparar suas armas para qualquer direção. Possivelmente alguém seria morto, mas a maioria dos inimigos escapariam. Essa é uma boa ilustração. Como atirar com uma espingarda em um alvo que está em uma longa distância e esperar que algumas dessas balas atinjam o alvo. Novamente, não tenha medo de ser bastante específico quando você orar. Se você está orando para que um amigo seja curado, peça que o Espírito da vida que ressuscitou Yahushua dos mortos seja dado a essa pessoa e sua saúde seja restaurada. Se, por exemplo, você está comendo em um restaurante, você então pergunta se há algo na comida que possa te contaminar ou te debilitar. Se esse for o caso, Yahweh, que é o que nos concede o nosso pão diário, fará com que essas substâncias nocivas sejam eliminadas e não te causem nenhum dano ao você ingeri-las. Se seu chefe estiver bravo e nervoso, ore para que os santos anjos sejam enviados para pressionar as legiões da escuridão e cercá-lo com uma atmosfera celestial de paz e luz. Se seu próprio coração se sentir endurecido, peça ao Criador para impressioná-lo, colocando assim sua vontade em harmonia com a vontade divina. Isso é maravilhoso. Peça ao Criador para que ele restaure diariamente. Mas, Will, você não acha perigoso quando somos específicos? O que acontece se você pedir algo que possa te prejudicar futuramente? Eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas fazem suas orações tão abertas. Não há perigo em orar especificamente se em cada oração você sujeita sua vontade à vontade divina. Apenas haja da forma como Yahushua procedeu. Peça que em todas as coisas a sua vontade seja feita. E quando você fizer isso, reivindique pelos méritos do sangue de Yahushua. Não entendi como isso funciona. Como colocar isso em prática por meio da oração? Quando você ora por uma pessoa ou uma situação em particular, clame pelos méritos do sangue de Yahushua para que ele te abençoe, você como intercessor, e pela pessoa por quem você está orando. Você pode até mesmo abrir sua Bíblia em Mateus 27 e apresentar o Calvário como a razão pela qual o céu deve atuar poderosamente em teu favor. E lembre-se que é somente em virtude do sangue de Yahushua derramado no Calvário que somos recipientes contínuos da graça divina. Reivindique os méritos do sangue do Salvador para não apenas perdoar seus pecados, mas também os pecados da pessoa ou pessoas pelas quais você está orando. Se uma situação particular envolve outros, como médicos, advogados, pastores, patrões, etc., ore por eles também. É muito importante suplicar pelos méritos do sangue de Yahushua quando você estiver intercedendo em oração. O pecado separa os indivíduos da fonte de poder e paz. É por isso que é necessário pedirmos perdão pelos nossos pecados, a fim de garantir que o caminho esteja limpo para a bênção desejada. Ao pensarmos sobre isso, lembramos que tanto Yahushua quanto Estevão oraram para que os pecados dos seus algozes fossem perdoados. Isso é verdade. Sabe, eu que tive uma experiência recente que parece confirmar o que você está dizendo sobre pedir perdão pelos pecados da pessoa pela qual você está orando. Eu passei por uma loja de sapatos para comprar um novo par de tênis. E em uma seção ao lado havia uma mulher que estava um pouco mal-humorada, ou sendo um tanto inconveniente. Ela estava implicando com sua filha ao dizer: "Você certamente vai usar o que eu comprar hoje. Eu não me importo com o que você gosta ou deixa de gostar, pois eu que decido. O dinheiro é meu e você vai usar para ir para a escola o que eu comprar." Para ser honesto, eu fiquei chocado ao ouvir esse discurso verbal em público. Eu casualmente passei pelo corredor em que ela estava e notei uma jovem adolescente lá. E, obviamente, envergonhada e triste por ser alvo da raiva de sua mãe em frente de todos. Quando sua mãe apontou com raiva para vários pares de sapatos que eram considerados bonitos, a menina começou a reclamar, dizendo: "Esses são sapatos para velhos." Mas sua mãe não desistia. "Eu não me importo, sou eu que vou pagar por eles. É o meu dinheiro e eu vou comprar o que eu quero que você use, e você irá usá-los." Agora, honestamente, eu fiquei do lado da menina e a mãe me dava nos nervos, mas eu decidi orar muito a respeito e realmente decidi fazer o que você compartilhou conosco hoje aqui.
Primeiro, eu pedi a Yahweh que perdoasse meus pecados para que minha oração pudesse ser ouvida. Depois, pedi a Yah que perdoasse os pecados tanto daquela mulher quanto de sua filha. Pedi a ele que enviasse seus santos anjos para expulsar os demônios que estavam, obviamente, atormentando aquela mãe, e que lhe desse um espírito brando e amoroso. E o que aconteceu? Foi a coisa mais incrível. No momento em que eu terminei de falar, por favor, pai, por favor, ajude nessa situação, e tudo se acalmou. A última coisa que eu ouvi foram as palavras da mãe, em um tom brando e tranquilo. Ela disse: sinto muito, me desculpe, pois fiquei fora de si. Não é justo eu fazer com que você use sapatos de acordo com o meu gosto. Mostre-me o que você gostaria de usar. Uau, que mudança! Realmente foi uma mudança incrível que aconteceu, e foi quase que instantânea. Existe um poder incrível na oração. Lembre-se, porém, que Yahweh nunca vai forçar a vontade de ninguém. Se a mãe insistisse em se apegar à sua raiva, Yah não a teria forçado. No entanto, em resposta à sua oração, Yahweh poderia afastar os demônios que estavam alimentando sua raiva. E, obviamente, ela respondeu positivamente. Foi lindo de se ver. Tenho certeza que foi. Tudo bem, e creio que chegamos a um consenso. É importante perseverar na oração. Não desista. Quando você ora por alguém, você automaticamente está envolvido em uma guerra real contra todas as hostes de Satanás. Verdade. Paulo advertiu, abre aspas, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É importante lembrar disso. Não desanime se por um tempo as coisas se tornarem piores. Anjos maus não vão deixar o campo de batalha sem primeiro causar alguns danos. Roger Morneau escreveu vários livros sobre o poder da oração, e em um deles ele contou a história de um casal cujo filho adulto sofreu danos cerebrais graves por abuso de drogas. Que triste. Foi muito difícil para os pais que já não eram tão jovens assim. Ele não podia cuidar de si mesmo e morava com seus pais, e o que ele fazia na maior parte do tempo era ficar sentado, fumando por horas. Ele tinha seus momentos de raiva que pareciam incontroláveis, e sua fala era um tanto complicada de ser entendida. E seus pais ficavam com o coração partido. Não consigo nem imaginar o que eles devem ter passado. Bem, a mãe contatou o Roger Morneau, o qual sugeriu que eles começassem a orar para que Yahweh restaurasse as habilidades mentais do filho, para que ele pudesse glorificar a Yah e fortalecer a fé de outros. Muito bom. Pedi que Yah use uma certa situação para abençoar outras pessoas e fortalecer sua fé. É uma boa maneira de orar pelos outros, não é verdade? Bem, a princípio não houve melhora imediata, mas eles continuaram orando. Finalmente, depois de vários meses, a mãe ficou emocionada ao ver que seu filho parecia estar melhorando. Sua fala foi ficando mais clara e, pela primeira vez em anos, ele pediu à sua mãe para cortar o cabelo. Alguns meses depois, ele disse à mãe que ia parar de fumar. E ele conseguiu? Bem, a mãe dele ficou um pouco desconfiada, pois seu filho estava na casa dos 30 anos de idade e ele fumava há vários anos. O grande problema é que ela não achava que ele realmente seria capaz de parar. Mas ele conseguiu e ele nunca mais fumou. Isso é incrível! Os pais, obviamente, deram todo o crédito a Yahweh por todas as mudanças que ocorreram em seu filho. Mas depois de cerca de um ano, a mãe confessou a Roger Morneau que sua fé estava começando a vacilar e duvidar de que seu filho seria totalmente restaurado. Afinal, suas habilidades mentais ainda estavam severamente prejudicadas pelos anos de abuso de drogas. Porém, quando ela contou isso a Morneau, ele pediu para que ela continuasse orando e sugeriu que ela lesse Tiago 1, versos 6 e 7. Me dê um segundo, pois eu quero ler essa passagem muito rapidamente. Aqui, achei. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E o que aconteceu depois? Menos de 2 semanas depois, a mãe ligou para Morneau, chorando tanto que ele mal conseguia entendê-la. Aparentemente, o filho havia tido uma recaída e havia explodido em uma violenta crise, jogando as mobílias através das janelas e ameaçando seus pais. O pai foi forçado a chamar a polícia e o filho foi levado a um hospital psiquiátrico.
Ao falar ao telefone, a mãe soluçando disse: "Eu odeio dizer isso, mas perdi toda a fé no poder da oração. Eu não irei mais incomodar Yahweh com minhas lutas diárias em busca de restauração." Isso é terrível e triste ao mesmo tempo. E depois, o que aconteceu? Bem, Morno se recusou a parar de orar. Ele disse: "Não pare agora. Eu vou orar mais do que nunca. Satanás está tentando te desanimar. Ele está tentando fazer com que você pare de orar." Então ele disse algo que todos nós deveríamos lembrar quando as coisas ficarem difíceis. Ele disse: "Tome essa situação como um estímulo para orar mais do que nunca, porque Satanás só nos ataca dessa forma quando as forças da luz estão vencendo." Que pensamento, hein? Eu vou lembrar disso. Levar em conta os ataques de Satanás como confirmação de que Yah está respondendo suas orações. Eu gosto dessa ideia. Alguns dias depois, lá no hospital, um filho acordou sentindo-se perfeitamente bem. Testes mostraram que ele estava mentalmente bem, como também saudável, tanto a nível mental como em seu corpo. Incrível! Isso me lembra uma citação que eu li uma vez, que dizia: "Não há possibilidade de que Yah não considere as orações do seu povo. A possibilidade é que eles fiquem desanimados e não perseverem em oração." Exatamente. Quantas vezes o Pai quis responder nossas orações e, na verdade, Ele já estava no processo de respondê-las e então desistimos ou até mesmo paramos de orar cedo demais. Esta é uma dúvida que todos devemos nos questionar. Você se lembra da história de quando os amalequitas atacaram Israel? Você se lembra o que Moisés fez? Ele subiu uma colina próxima, não foi isso? Ele subiu até lá para interceder e guiar seu povo. Sim, ele orava com suas mãos para o alto. O que é realmente interessante sobre essa história é que não demorou muito para que Moisés percebesse que, enquanto ele orava e suas mãos permaneciam levantadas, Israel vencia a batalha. Mas toda vez que ele se cansava e abaixava os braços, os amalequitas venciam. Eu me lembro dessa história e é muito impactante. Encontre essa passagem nas Escrituras e leia para nós, por favor, Will. Tudo bem. Êxodo 17, versos 11 a 13. Eu achei aqui. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Temos que sempre lembrar dessa história e não deixe de perseverar em oração. Nós não sabemos quais são as acusações que Satanás está fazendo nos bastidores, como fez com Jó. Às vezes as orações são respondidas somente depois de meses ou anos. Yahweh quer que você se apegue às suas promessas e não desista delas. Assim como Jacó lutou com o anjo, precisamos também nos agarrar às suas promessas e não desistir delas. É isso aí. Jacó disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." E ele obteve a bênção que buscava e Yahweh honrou a persistência de Jacó. Séculos depois, o profeta Oséias referiu-se à vitória de Jacó por meio da oração perseverante. Ele escreveu: "Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou Yahweh e ali falou Yah conosco. Eloá, Yahweh dos exércitos, o Yah é o seu nome. Converte-te a teu Eloá. Guarda o amor e o juízo e no teu Eloá espera sempre." E todos nós certamente poderíamos aprender com o exemplo dele. Não vá embora, voltaremos respondendo às perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O apóstolo Paulo orou pelos crentes em Éfeso para que eles não fossem agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O perigo é muito real, especialmente agora. Há várias denominações em toda parte e lugares, e cada uma insistindo que seu grupo de crenças é a correta a seguir.
Mas isso não está certo. Algumas vezes, ao descobrir uma nova luz, pode parecer que algumas verdades contradizem outras verdades. Para saber o que você pode fazer quando isso ocorrer, acesse o www.wordlesschance.com/português. Leia o artigo O Peso da Evidência. As Escrituras fornecem um padrão pelo qual qualquer um poderá discernir a verdade do erro. Aprenda a usar o peso da evidência para saber a verdade no www.wordlesschance.com/português. Chris, me diga se temos alguma pergunta complicada para que possamos responder hoje. Sim, temos, e é muito boa. Vem de Meibao, em Changsha, na China. E é uma pergunta sobre um assunto que eu nunca havia pensado antes. Ela escreve: caros amigos da WLC, minha família e eu nos encontramos com outras 2 famílias todos os sábados. Nós gostamos de ouvir seus programas de rádio em seu site. Temos uma pergunta. Você poderia explicar o que Paulo quis dizer com as afirmações ausentes do Senhor e habitar com o Senhor? No site da WLC, vocês ensinam que após a morte não há consciência do que acontece. Então, como alguém pode estar longe ou perto de Yahweh, ou vice-versa? De fato, em face da morte, a alma vai para o céu? Essa é uma ótima pergunta. Entende agora o que eu disse? Como eu te falei, Will, essa é uma pergunta a qual eu nunca havia pensado nisso antes. De que parte das Escrituras vem essa ideia? Eu não me lembro de ter ouvido falar nisso antes. Esta é uma passagem um pouco obscura e não é como qualquer outra que lemos com frequência. Vamos então dar uma olhada e analisá-la em seu contexto. Ambas as afirmações são encontradas em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Você poderia, por favor, ler para nós, Chris? Claro que sim. Ok, 2 Coríntios 5, versos 6 e 8? Sim. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não acho que eu já tenha lido isso antes. Fico feliz que a Meibao tenha nos enviado essa pergunta. Estes versos levaram muitos a concluir erroneamente que na morte a alma do crente irá diretamente, abre aspas, habitar com o Senhor. Eles apontam para o versículo 2, apenas alguns versos anteriores, como prova de que Paulo está falando sobre a alma que na morte irá habitar com Yahweh. Ok, me dê um segundo para eu procurar o verso 2. Diz: e, por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Interessante. Então, Paulo estava realmente ensinando que, na morte, a alma do crente ganharia acesso imediato a Yah? Bem, e é por isso que gosto dessa pergunta. Certamente parece que tudo o que precisamos fazer é ler o verso 2. No entanto, tudo dentro do contexto, certo? Absolutamente. Os versos seguintes esclarecem e Paulo não está falando sobre a imortalidade da alma. Chris, leia, por favor, o verso 2 novamente, mas desta vez continue lendo até o verso 4. Tudo bem. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está expressando aqui é seu forte desejo de viver para ver o retorno de Yahushua. Ele afirma claramente nos versos 3 e 4 que ele não deseja passar por esse processo de nudez. O que ele quer dizer com isso? Ele está colocando no mesmo patamar a nudez, a morte, dizendo que, se for possível, ele gostaria de ser vestido com a habitação celestial. Então, o desejo de Paulo de estar ausente do corpo e habitar com o Mestre não significa ser uma alma desencarnada, nua ou despida. Para Paulo, ter vida e estar com o Mestre requer a conquista da habitação celestial. Então, só para ter certeza de que eu entendi direito, Paulo iguala a nudez com a morte e, estando vestido, ele compara com a imortalidade. Sim, ao longo de seus escritos, Paulo enfatizou que os homens não são revestidos com a imortalidade na morte.
mas que cada um ao mesmo tempo herdará a habitação celestial em face da ressurreição dos justos. Você poderia dar alguns exemplos disso? Claro que sim. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, ler os versos 51 a 55. Este é provavelmente o exemplo mais claro de se vestir ou se revestir da imortalidade. Ok. Já os encontrei. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que texto interessante, hein? Você está certo. Ser revestido é como que ganhar novas vestes. E tem mais. Leia para nós 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos de 15 a 17. Tudo bem. Aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Era isso que Paulo estava almejando, como também é o desejo de todo crente desde que Yahushua subiu ao céu, o anseio de estar vivo para recebê-lo em seu retorno. Isso traz à minha memória uma declaração que Paulo fez bem próxima do fim de sua vida. Segundo Timóteo 4, versículos 6 a 8, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará aquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Neste momento, ele sabia que ele iria descansar na sepultura antes do retorno de Yahushua. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Mas sua fé estava firmada na convicção de que Yahushua retornaria e o ressuscitaria no último dia. É impossível concluir a partir de tudo que Paulo escreveu que há algum estado intermediário entre a morte e a ressurreição e de que a alma de uma pessoa que já morreu seja de alguma forma retirada deste estado da morte e passar a viver com o Mestre. Este tipo de ideia não faz parte dos escritos do apóstolo. A Bíblia ensina que a morte é um sono inconsciente do qual todos os crentes fiéis serão despertados na primeira ressurreição. E é só até então que ambos, tanto os vivos como os ressuscitados, habitarão com o Mestre. Nenhum desses dois grupos terá algum especial privilégio de estar com o Mestre ou vê-lo antes de qualquer outra pessoa. Ao escutar você falando isso, me lembrei de outra passagem da Bíblia que indica claramente que a alma não vai diretamente para o céu, ou para Yahuwah. E onde está isso na Bíblia? Em Jó 19, aqui. Jó estava expressando sua forte fé de que, mesmo depois que ele morrer e seu corpo se reduzir a nada, ele um dia ainda veria o seu Criador. Ouça enquanto eu leio, e perceba que ele não está dizendo que ele irá ver a Yah assim que ele morrer. Jó sabe que esta realidade está a um futuro distante. Ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim.
Este é um excelente exemplo e obrigado por partilhar essas informações conosco. Resumindo então, quando olhamos para o peso da evidência que as Escrituras nos fornecem, nós simplesmente não podemos pegar duas informações de 2 Coríntios 5 como prova de que nossa alma irá imediatamente para Iá quando morrermos. Quando uma pessoa morre, ela simplesmente dorme em sua sepultura. Bem, isso é o que Yahushua também disse, não foi? Deixe-me ler o que ele disse, João 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Que maneira bonita de pensar na morte. Sem sofrimento e sem medo, durma em paz. Durma em tua tumba até que o doador da vida volte e te desperte. Ah, sim. Isso é mais reconfortante que pensar em uma pessoa que já faleceu e que fica por aí vendo tudo que você faz. Eu concordo. Ok, próxima pergunta. Duane e Geraldine Hostetler, dos Estados Unidos, escreveram: Vivemos em Minneapolis, Minnesota, e recentemente começamos a adorar o verdadeiro sábado. Você sabe se existem outras pessoas que adoram pelo calendário bíblico que residem perto de nós? E se houver, você poderia nos colocar em contato com elas? Esta é realmente uma questão que nos perguntam com bastante frequência. Primeiro, se eu fosse arriscar, eu diria que há um grande número de pessoas que moram em sua área e que adoram a Iá no sábado bíblico. Nos mais de 20 anos que o céu tem restaurado essa verdade, ela tem se espalhado pela terra como fogo. Realmente tem. É incrível o quão longe e quão rápido ela se espalha. Dito isso, não temos como entrar em contato com outros crentes próximos de onde vocês vivem. No entanto, uma coisa que vocês podem fazer é visitar o nosso site e se cadastrar para se tornar um membro em nosso site. E nossos artigos podem ser lidos por qualquer pessoa. Mas se vocês se tornarem membros efetivos, vocês poderão deixar seus comentários sobre os artigos e até mesmo enviar mensagens para outros membros. Isso pode ajudá-los a encontrar outros crentes que comungam a mesma fé e opinião na redondeza onde vocês moram. Boa ideia. Obrigado, viu? Bem, esse era todo o tempo que tínhamos para hoje. Se você desejar, mande para nós seu comentário ou pergunta. Você pode entrar em contato conosco indo ao www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós ficamos muito felizes em ouvir de nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Hoje quero compartilhar com você uma pequena promessa que é frequentemente negligenciada e que está inserida no Sermão da Montanha. Mateus 5,45 nos diz que o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Como isso pode ser uma promessa? É uma promessa porque nos assegura que não temos que realizar nenhuma mudança de vida radical, a fim de nos achegarmos a Yahuwah, buscando sua ajuda e bênção. Sua natureza ou sua razão de ser é a de abençoar a todos, e ele se alegra em auxiliar seus filhos. Confie em seu caráter, independentemente de quão escuro é o caminho, ou quão pedregosa é a estrada. Fite seus olhos nas bênçãos que o Pai te concede em tua vida. Johnson Ottman Jr. entendeu a importância de reconhecer as bênçãos diárias em sua vida, e como tal são as marcas registradas de Iá, e é mister reconhecê-las em nosso dia a dia. Antes de sua morte, Ottman escreveu mais de 5.000 músicas, o qual descansou no ano de 1922. Uma das mais famosas músicas fala sobre contar as bênçãos. Alguns dos versos dizem: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Tens acaso mágoas? Triste a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar?
Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão afinal. E então o coro insta: conta as bênçãos, diz a quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Este é o segredo da admoestação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como pastor e apresentador da rádio, Woodrow Crew diz: concentre-se em contar as suas bênçãos, e você terá pouco tempo para contar qualquer outra coisa. Não deixe que um sentimento de indignidade faça com que você duvide das promessas de Yah. Nenhum de nós é digno. Lembre-se, ele faz o sol brilhar sobre os justos e os injustos. Ele rega os campos dos justos e dos injustos, e ele está te cobrindo de bênçãos também. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. O apóstolo Paulo entendeu o perigo de desistir muito que rapidamente quando você está buscando por uma bênção de Yah. Ele pediu, abre aspas, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Yahweh quer que nós peçamos ajuda a Ele. Lembre-se, Ele sente o que sentimos. Você nunca pode pedi-lo algo além de seu poder para conceder-nos. E Ele se regozija em responder uma oração de fé. As Escrituras estão cheias de promessas que você pode reivindicá-las em favor de outros. E não desista quando seus entes queridos parecerem não ceder à verdade. Yahushua ensinou seus discípulos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero compartilhar uma citação com você que eu acho particularmente animadora. Diz, abre aspas, nunca é lançado fora quem se achega a Yah com um coração contrito. Nenhuma oração sincera é perdida. Em meio aos hinos do coro celestial, Yahweh ouve os reclames de um ser humano mais frágil. Nós derramamos os desejos de nosso coração enquanto realizamos nossas atividades diárias. Nós conversamos com o Pai enquanto andamos, e nossas palavras alcançam o trono do monarca do universo. Elas podem ser inaudíveis para qualquer ouvido humano, mas elas não podem morrer no anonimato, muito menos podem ser perdidas enquanto estamos envolvidos em nossas atividades diárias, e nada pode suprimir os desejos da alma. Elas se sobressaem acima da agitação das ruas, acima do borbulho das multidões e alcançam as cortes celestiais. E é com Yahweh que estamos falando e nossas orações são ouvidas. Amém! Com um incentivo desses, quem não oraria por outros? Nosso tempo nesse mundo está chegando a seu fim. E estamos à beira de grandes eventos devastadores. Se você tem estes queridos que você quer vê-los salvos, comece a orar hoje. Ore especificamente reivindicando os méritos do sangue do Salvador como a razão pela qual suas orações por eles devem ser ouvidas. E não desista. Lembre-se, a oração move o braço do Onipotente. Yahweh está trabalhando arduamente para ganhar a tua confiança. Ele ama ter seus filhos derramando suas ansiedades e frustrações a Ele, pedindo por força, sabedoria e paz de espírito. Como um autor disse uma vez, se você encontrar coração e voz para orar, Ele certamente ouvirá e um braço será alcançado para salvá-lo. Nós adoramos a um Deus que responde às orações. Caros ouvintes, apresente suas preocupações, suas dúvidas e seus entes queridos diante de Yahweh, pois Ele é o ser que responde nossas orações. Ele ouve, Ele se importa e Ele te responderá. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC.
Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.